Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre o cálculo estequiométrico. Agora vamos ver alguns casos específicos. Isso não quer dizer que terá alguma grande novidade sobre isso que nós já estamos vendo. Nós apenas vamos continuar aplicando aqueles mesmos princípios e métodos que nós já estamos estudando, agora a alguns casos particulares. Na aula de hoje nós veremos o primeiro deles, que é quando nós temos as reações ocorrendo em várias etapas. Nós teremos, então, equações sucessivas para formar um certo produto. Vamos ver, então, como proceder nesses casos. Hoje nós começamos a ver, então, os casos específicos do cálculo estequiométrico e o primeiro deles será quando nós temos reações sucessivas. Como sempre, nós vamos estudar a partir de exemplos. O nosso exemplo de hoje diz o seguinte: qual a massa de ácido sulfúrico produzida a partir de 8 toneladas de enxofre? E ele nos dá, como sempre, as massas atômicas aqui dos compostos que serão apresentados. E além disso, essa questão nos traz uma série de reações. Vejam que nós temos aqui a produção do ácido sulfúrico, do H2SO4, em 3 etapas distintas. Na primeira etapa, o enxofre vai reagir com o gás oxigênio, formando o SO2, o dióxido de enxofre. Na segunda etapa, o dióxido de enxofre vai reagir com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre, e na última etapa nós temos a reação do SO3 com a água, formando o H2SO4. Como é que nós vamos atuar agora nesses casos em que nós temos várias reações consecutivas? Nós vamos, pessoal, identificar aqueles produtos que são formados e consumidos aqui nas nossas etapas. Nós não precisamos considerá-los, já que do mesmo modo que eles serão produzidos, eles serão logo em seguida consumidos na produção do nosso produto final, no caso aqui do nosso exemplo, que é o H2SO4, o ácido sulfúrico. Algumas vezes será necessário nós multiplicarmos uma ou mais equações por diferentes números para nós podermos ter exatamente a mesma quantidade de um produto intermediário que é produzido e que será consumido para nós podermos efetuar o cancelamento. Mas nós veremos tudo isso a partir aqui dos nossos exemplos. Vamos em primeiro lugar ver como fazer, o que fazer quando nós temos esse tipo de questão. Vamos ganhar um pouco de espaço aqui para nós trabalharmos. Pronto, mantive aqui a nossa questão apenas. Vamos então realizar a soma algébrica das nossas equações. E aí, como é que nós faremos para cancelar os compostos, as substâncias intermediárias? Vejam que na primeira reação nós temos a produção do SO2. E na segunda reação, o SO2 é consumido na produção do SO3. Então, como nós temos SO2 dos dois lados da seta, tanto aqui no lado dos produtos como aqui no lado dos reagentes, nós podemos cancelar o SO2. Além disso, nós temos também a produção de SO3 na nossa segunda equação e esse SO3 sendo consumido na nossa última equação para a produção do ácido sulfúrico. Então, nós temos SO3 antes e depois, podemos aqui cancelar o trióxido de enxofre também. E com isso, vamos agora escrever a nossa equação global. Veja que nós temos, então, o enxofre, que vai reagir aqui com o O2, 1 mol de O2 mais meio mol de O2. Então, como 1 é igual a 2 sobre 2, fazendo essa soma 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, nós vamos ter aqui 3 sobre 2 mols de O2. E além disso, nós temos ainda nos reagentes 1 mol de água aqui do H2O. Tudo isso para formar o nosso H2SO4. Para nós podermos fazer essa soma, é necessário que todas as equações individuais estejam balanceadas. Nesse caso aqui elas já estavam, mas nós temos que tomar muito cuidado. Nós só podemos trabalhar com as equações balanceadas. Então, se nós não tivéssemos uma das equações ou todas elas que não estivessem balanceadas, nós faríamos o balanceamento primeiro. E aí sim, nós faríamos a soma, tentando sempre cancelar aqueles compostos que são intermediários, que são produzidos numa reação e consumidos na reação seguinte.
Então, pessoal, nesses casos, nós podemos trabalhar diretamente com a nossa equação global. Vamos então resolver esse nosso exercício utilizando somente a equação global agora, que nós já cancelamos os produtos, os compostos intermediários. Eu trouxe aqui para nós apenas a equação global e vamos trabalhar normalmente como se fosse uma equação única agora. Ele pede para nós a massa de ácido sulfúrico do H2SO4 produzida a partir de 8 toneladas de enxofre. Olha só, pessoal, nós não temos a proporção aqui de 1 mol de enxofre que produz 1 mol de H2SO4, vamos trabalhar apenas com eles. Se a questão nos pede o H2SO4 e o enxofre, vamos trabalhar somente com eles, não precisamos nos preocupar com os outros reagentes, já que nós temos essa equação balanceada. Então a questão nos fornece uma massa de enxofre e quer saber a massa do ácido sulfúrico. Como nós estamos aqui apenas vendo a proporção em mols, vamos transformar tudo para massa. A massa do enxofre não é 32? Como eu tenho 1 mol de enxofre, nós sabemos que 32 gramas de enxofre vão produzir quantos gramas do H2SO4? Vamos calcular aqui do lado. O H2SO4 tem 2 átomos de hidrogênio, cada um com massa igual a 1, isso nos dá um total de 2, mais um enxofre, que é 32, e mais 4 oxigênios, cada um é 16. Isso vai nos dar 34, mais 4 vezes 16, que dá 64. Fazendo essa soma, 64 mais 34, isso vai nos dar 98 gramas de H2SO4. Isso corresponde a 1 mol do ácido sulfúrico, então 98 gramas. Agora, pessoal, a questão nos fala em toneladas. Nós podemos converter gramas para tonelada desde que nós mantenhamos a mesma proporção. Se 32 gramas de enxofre produzem 98 gramas de ácido sulfúrico, 32 toneladas de enxofre produzirão também 98 toneladas do H2SO4. Então, tonelada com tonelada. E agora ele nos diz que nós vamos partir de 8 toneladas de enxofre. Então, nós temos apenas 8 toneladas de enxofre. Quanto será produzido agora também em toneladas do nosso ácido sulfúrico? Nós já temos aqui a nossa regra de 3 montada. Podemos simplificar 8 com 32. Então, 8 fica 1. 32 fica 4. Então, o nosso x será igual a 1 que multiplica 98, isso é igual a 98, dividido agora, nós tínhamos 4 vezes x, o 4 passa aqui, dividindo 98 dividido por 4 é igual a 24,5 toneladas. Então, a partir de 8 toneladas de enxofre, nós teremos a produção de 24,5 toneladas agora do ácido sulfúrico. Então vamos resolver aqui uma questão. Duas das reações que ocorrem na produção do ferro são representadas por... Então nós temos aqui a reação do carbono com o oxigênio formando o monóxido de carbono e depois nós temos aqui o óxido férrico, o Fe2O3, reagindo com 3 monóxidos de carbono, produzindo 2 ferros mais 3 CO2. E a questão continua dizendo que o monóxido de carbono formado na primeira reação é consumido na segunda. Opa, ele já nos deu então a dica de que nós temos que tentar cancelar aqui o monóxido de carbono que aparece nos produtos da primeira reação e nos reagentes da segunda. Considerando apenas essas duas etapas do processo, calcule a massa aproximada em quilogramas de carvão consumido na produção de 1 tonelada de ferro. Então ele quer saber qual vai ser a massa do carbono para nós produzirmos 1 tonelada do ferro. Pronto, rearranjei a nossa questão para nós termos espaço para trabalhar. Veja, pessoal, para nós podermos cancelar o monóxido de carbono aqui dos dois lados, nós temos que ter quantidades iguais. Como nós temos apenas 2 mols aqui na primeira equação e 3 na segunda, nós teremos que igualar isso multiplicando a primeira equação por 3 e multiplicando a segunda equação por 2. Então agora vamos reescrever essas equações a partir dessa multiplicação. Então 3 que multiplica 2, nós teremos agora 6 carbonos, mais nós temos aqui 3O2,
produzindo 2 vezes 3, 6 monóxidos de carbono. Agora nós vamos multiplicar a segunda por 2. Então nós teremos aqui 2 que multiplica o Fe2O3, mais 2 vezes 3, 6 COs, 6 monóxidos de carbono, que vão produzir 2 vezes 2, 4 mols de ferro, mais 2 vezes 3, 6 mols do CO2. Agora sim, nós podemos somar as nossas equações. Vejam que nós temos 6CO aqui nos produtos e também 6CO nos reagentes. Vamos agora então fazer a soma. Vai sobrar para nós 6 carbonos que vão reagir com 3O2 e também com 2 óxidos férricos, o Fe2O3. Tudo isso vai formar agora 4 mols de ferro mais 6 mols do CO2. Pronto, essa é a equação global e é com ela que nós vamos trabalhar. Vejam que como as nossas reações já estavam balanceadas, nós teremos agora a equação global também balanceada. Nós temos, olha só, 2 vezes 2, 4 ferros nos reagentes, 4 ferros nos produtos. 6 carbonos nos reagentes, 6 carbonos nos produtos. Para o oxigênio, nós temos 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 3, 6, 12 oxigênios nos reagentes e 2 vezes 6, 12 oxigênios nos produtos. Sim, como as reações estavam balanceadas, a equação global também estará balanceada. E a questão nos pede a massa em quilogramas de carvão, então nós vamos trabalhar aqui com o carbono, o carvão, que é consumido na produção de 1 tonelada de ferro. Nós vamos trabalhar então apenas com o carbono e com o ferro. Nós sabemos então que 6 mols de carbono, 6 mols de carbono reagem produzindo 4 mols de ferro. Mas ele quer massa, ele pede a massa aproximada em quilogramas de carvão para produzir 1 tonelada de ferro. Vamos então transformar mol para massa. A massa atômica do carbono é 12, então nós vamos ter 6 mols que multiplica 12. Podemos trabalhar em quilo? Podemos, desde que nós mantenhamos todo mundo em quilo agora. Nós tínhamos 12 gramas, eu passei para quilograma. Como aqui nós também vamos trabalhar com ferro em grama, podemos passar para quilograma sem problema nenhum, que as proporções se mantêm. Então aqui nós teremos 4 vezes a massa do ferro é 56, então 56 quilogramas. Mas a questão nos pede qual a massa do carbono quando nós teremos então a formação de 1 tonelada, 1000 quilogramas, portanto, do ferro. Nós precisaremos, é claro, de uma massa X aqui de carbono ou de carvão. Pronto, montamos aqui a nossa equação. Vejam que nós podemos simplificar 4 com 6, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. Podemos também simplificar o 2 com 12, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 1. Então nós teremos aqui 56 que multiplica x é igual agora a 1000, que multiplica 3 vezes 6, que é 18. Então, nós teremos aqui 18.000. O nosso x, portanto, será igual a 18.000 dividido por 56. Fazendo essa conta, nós chegaremos a 321 quilogramas. Essa é a massa de carbono, essa é a massa de carvão necessária para nós produzirmos 1 tonelada de ferro. Vamos resolver mais uma. Então ele nos dá aqui uma sequência de 2 reações e diz que se nós partirmos de 10 mol do óxido de sódio, nós obteremos o quê? Então vamos ganhar aqui mais espaço para trabalhar e a nossa primeira etapa é verificar se nós temos aqui as nossas reações balanceadas. Olha só, nós temos 2 sódios aqui do lado dos reagentes, 2 sódios do lado dos produtos. 1 oxigênio mais 1 oxigênio, 2 oxigênios nos reagentes, 2 vezes o O, 2 oxigênios nos produtos e 2 hidrogênios, tanto nos produtos quanto nos reagentes. Está balanceada a nossa primeira reação. Vamos ver a segunda. O H3PO4, que é o ácido fosfórico, reagindo com o hidróxido de sódio.
E teremos aqui a produção do fosfato de sódio mais 3 águas. Veja que nós temos 3 sódios dos dois lados, nós temos um grupo fosfato, PO4, também dos dois lados, nós temos 3 mais 3, 6 hidrogênios nos reagentes, olhando aqui 2 vezes 3, 6 hidrogênios nos reagentes e mais 3 oxigênios aqui que não estão no fosfato, 3 oxigênios aqui e 3 oxigênios também aqui na hidroxila, no hidróxido de sódio. Sim, a nossa equação está balanceada. Perceberam que nós temos a produção na primeira reação do hidróxido de sódio, que é consumido aqui na segunda reação. Nós temos o NaOH dos dois lados da seta, mas para nós podermos cancelar o hidróxido de sódio, nós precisaremos agora multiplicar essas reações. Como nós temos 2 numa reação e 3 na outra, vamos inverter os índices agora para multiplicar. Vamos multiplicar a primeira reação por 3 e a segunda por 2. Fazendo essa conta, então, nós teremos agora 3 Na2O mais 3H2O, produzindo 2 vezes 3, 6 hidróxidos de sódio, 6 NaOH. Na segunda reação, agora multiplicando por 2, nós teremos 2 ácidos fosfóricos, H3PO4, mais 2 vezes 3, 6 hidróxidos de sódio, o NaOH, produzindo agora 2 fosfatos de sódio, que é o Na3PO4, mais 2 vezes 3, 6H2O. Agora sim, podemos fazer a soma das duas reações. Nós temos 6 NaOH nos produtos e 6 NaOH nos reagentes. Podemos cancelar. Vejam também que nós temos 3 águas aqui nos reagentes e 6 nos produtos. Podemos simplificar, vão sobrar apenas 3 águas. Agora sim, vamos escrever a nossa equação global. Nós temos o 3 Na2O mais 2 H3PO4, que vão formar 2 Na3PO4 mais 3 H2O. Então chegamos aqui à nossa proporção em mols da equação global. Mas a questão diz para nós partirmos de 10 mols do Na2O. Então, se 3 mols do Na2O produzem 2 mols do fosfato de sódio e também 3 mols de água, agora, se nós tivermos 10 mols do nosso óxido de sódio, Na2O, nós teremos quantos mols do fosfato de sódio e também de água? Pessoal, nós não tínhamos 3 para 2 para 3? Então, 3 estava para 3. Se eu tinha 3 óxidos de sódio formando 3 águas, 10 mols vão formar também 10 mols de H2O. E aí eu posso fazer aqui uma regra de 3 simples para nós encontrarmos aqui o número de mols do fosfato de sódio. Nós temos, então, 3 mols que produzem 2 mols e também nós temos agora 10 mols produzindo x mols. Fazendo essa conta, nós vamos ter um x igual a 2 vezes 10, 20, dividido por 3. Isso em número de mols. Vamos agora olhar as nossas alternativas. A letra A nos diz que se nós partirmos de 10 mols aqui do Na2O, nós teremos a formação de 10 mols de água. Verdade, acabamos de calcular aqui que nós teremos sim a formação de 10 mols de água. A letra A está correta. Vamos ver as outras. 20 mols de água não, são 10 mols como nós calculamos. 40 sobre 3 mols do fosfato de sódio? Não, pessoal, olha só. 20 sobre 3 e não 40 sobre 3. Também a letra C incorreta. 15 mols de fosfato de sódio? Também não. E também não são 20 mols de fosfato de sódio. Realmente é a letra A. 10 mols de água serão produzidos a partir de 10 mols do óxido de sódio. Então é assim que nós trabalhamos quando nós temos reações sucessivas. Nós temos que
cancelar aqueles produtos, aquelas substâncias que são produzidas numa reação e consumidas na reação seguinte. Fazendo isso, nós chegaremos à equação global e trabalharemos normalmente apenas com a equação global, lembrando sempre que para nós fazermos o cancelamento das substâncias intermediárias, aquelas que são produzidas e consumidas nas reações, nós temos que ter, em primeiro lugar, todas as reações balanceadas e algumas vezes será necessário multiplicar essas reações por um certo número inteiro. Nós vimos aqui nesse último caso que nós tivemos que multiplicar uma das reações por 2 e a outra por 3, até nós termos exatamente o mesmo número de mols dessa substância numa das equações e também na outra, para que nós possamos cancelar. Lembrando também que essa substância que será cancelada, ela tem que estar nos produtos de uma reação e nos reagentes de outra. Por isso ela será uma substância intermediária que não participará da nossa reação global. E assim nós vamos trabalhar normalmente do mesmo modo que nós vimos trabalhando até agora. Um forte abraço a todos, vejo vocês na nossa próxima aula.